Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, vamos falar sobre a violência nas estradas. Ladrões têm se aproveitado da vulnerabilidade de alguns modelos de caminhões para roubar módulos eletrônicos que controlam o funcionamento desses veículos. O deputado Rodrigo Dazaelli, do PL do Mato Grosso, é o autor de uma proposta que obriga as montadoras a instalar esses módulos em locais mais seguros para tentar reduzir o número desses furtos. E sobre isso ele conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por participar com a gente. Para iniciar, eu queria explicar para quem está em casa e não tem tanta familiaridade com esse assunto, que módulos são esses? Quando a gente fala módulos de caminhões que estão sendo roubados, que tipo de peça é essa? Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui no Palavra Aberta, falando um pouco com vocês. Né? Esses módulos são um componente eletrônico que controla eletronicamente todo o caminhão. Né? Esses caminhões de grande porte, eles têm esse componente como se fosse o cérebro da máquina. Né? Então, eles precisam desse componente para poder funcionar. Sem isso, o caminhão não sai do lugar. Né? Então, essas peças que custam de 20, 30, 50 até 80 mil reais, que estão sendo furtadas, né, hoje em dia em vários locais do Brasil. Agora, o senhor disse que esses módulos têm sido furtados também pela localização, pelo local onde eles são instalados. Como é que é isso? Hoje esses módulos são instalados de uma forma muito simples, onde qualquer pessoa tem acesso, mesmo com o caminhão estando trancado. Então, muitos motoristas dormem dentro do próprio caminhão, né, e a quadrilha, os miliantes atacam durante a noite e roubam esses módulos por baixo da cabine. E levam esses módulos, né, e quando o motorista acorda, vai funcionar o seu caminhão não funciona, não sai do lugar, já foi com o equipamento roubado. E é um equipamento caro, né, que dá um transtorno se o motorista for particular, mas também transtorna as transportadoras, né, encarecendo todo o processo do frete no nosso país. Quem é que pratica esse tipo de furto? São quadrilhas especializadas? São pequenos ladrões? Como é que funciona esse mercado? Olha, o que a gente pesquisa é dos dois modelos. São pequenos ladrões que fazem de modo oportuneiro, né? Tem a oportunidade de fazer mas também são pessoas que se especializam nesse mercado negro, né? Da venda desses módulos depois de furtado, né? Nessa receptação. Então é um problema que vem trazendo prejuízo a muitos caminhoneiros, né, Marcelo? Então é preocupante, até mesmo porque os dados que nós temos não são dados precisos, né, sobre esses furtos, porque alguns motoristas acabam não fazendo o próprio boletim de ocorrência. Né? Por quê? Porque toda vez que o motorista faz um boletim de ocorrência, ele tem o seu nome registrado, né, e as transportadoras começam a recusar esses motoristas para determinados fretes em nosso país. Então também tem esse problema, além de ter o prejuízo do módulo roubado, né, eles acabam tendo um outro prejuízo de se registrar o boletim de ocorrência. Agora, o senhor fala em colocar esses módulos em locais mais de difícil acesso ou inacessíveis. Como seria isso? Bom, de certa forma, colocar esse módulo que para acessá-lo tem que estar dentro da cabine. Né? Então seria uma forma de ser muito mais difícil do que da forma que é hoje. Ou de ter um componente que possa trazer essa segurança, né, com algum tipo de equipamento eletrônico que possa dar um disparo, que possa dar um alerta na violação desses locais, para que o motorista possa, assim, pelo menos ter uma chance de reação, uma chance de não ter esse módulo roubado. Né? Então é uma preocupação muito grande que nós temos lá em Mato Grosso. Né? Eu sou deputado para o Mato Grosso tem uma frota, uma das maiores frotas de veículos de carga do país, né? É um estado muito agropecuário, muito agrícola, que usa muito o transporte rodoviário de caminhões, de bitrens. Então é importante para nosso estado essa economia e essa proteção ao motorista. Quando um projeto de lei tramita na casa, os deputados normalmente fazem muitas audiências públicas, procuram ouvir os atores envolvidos para tirar ali as conclusões de um norte mais adequado a se perseguir, né? Nesse caso, o senhor pretende ouvir as montadoras também de caminhões, se é possível deslocar esses equipamentos, se é possível melhorar essa segurança sem ter um impacto financeiro tão alto? Olha, nós estamos à disposição de ouvir, né? Nós temos ouvido
Primeiro, a classe que está sendo prejudicada, né, que são os caminhoneiros, né, que são os transportadores, né. Conversei com alguns deputados aqui também que são ligados diretamente a essa categoria, né, até para ter mais apoio e incentivo à proposta, né, mas estamos abertos também às montadoras. Inclusive, no próprio projeto de lei, né, dá um período, né, de 1 ano para que essas montadoras possam adaptar nas suas linhas de montagem, né, essa segurança a esses equipamentos. O projeto do senhor também fala em instalação de mecanismos eletrônicos antifurto. Só quer colocar uma espécie de alarme, não sei. Primeiro, o que seriam esses mecanismos antifurto ligados a esses módulos e se esse tem um custo muito alto, se é viável para as montadoras adotar isso ou se há o risco desse custo ser repassado para o consumidor final, deputado? Olha, sem dúvida nenhuma, todo custo que coloca num processo produtivo é repassado para o consumidor final. Nós temos essa ciência, né? Esse tipo de alarme ou trava ou um compartimento mais protegido vai ter um custo, mas um custo de um caminhão que custa R$1 milhão ou R$800 mil, então não é um custo muito significativo no valor total, mas o benefício de ter protegido o módulo, tenho certeza que vai garantir que seja um custo-benefício aceitável, né, para quem adquire esses novos caminhões. Então, é uma forma que a gente vê de dar uma proteção, né? Lógico que vai ter um custo, eu imagino que não seja um custo muito alto, né, até mesmo porque, como você disse, as montadoras têm a oportunidade de estar vindo conversando com a gente, de estar nos mostrando essa preocupação, mas esse projeto está na casa há quase 2 meses, né, está sendo passado, né, pelo presidente às comissões, então eles têm representantes aqui na casa que defendem o interesse das suas categorias, tem toda a liberdade de vir conversar com a gente para que a gente possa até estar melhorando o projeto se for preciso, né? Mas a gente não vai abrir mão dessa segurança, desses componentes. Eu tenho entrevistado muitos parlamentares aqui no programa ligados à segurança pública e eu percebo que uma questão muito relevante, uma grande preocupação é com a chamada receptação. Quer dizer, tem deputados que defendem até de que a pena da receptação deveria ser mais alta do que a pena do executante, do cara que executa propriamente o furto, o roubo, né? Porque se ninguém recebe essa peça lá na ponta, o crime desaparece, porque você não tem o que fazer com a peça dessa roubada, né? O senhor defende também aumento de pena para o crime de receptação? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a receptação é o que alimenta a criminalidade. Se você vai roubar um equipamento que não tem valor comercial, para que você vai gastar seu tempo com isso, né? Então, quando existe um valor comercial dessa peça roubada, aí existe um incentivo, existe todo um motivo de cometer esses crimes. Então, acho que a receptação, concordo com alguns deputados que têm essa visão, né, que nós temos que comentar a pena de quem faz a receptação e até quem faz a aquisição também, né? De quem compra os equipamentos sem nota fiscal, que compra os equipamentos sabendo da procedência, que não é uma procedência lícita. Então, toda a cadeia ali que faz parte, que sustenta o crime, precisa ser melhor penalizada. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das ferramentas importantes para a gente possa diminuir a criminalidade do nosso país, que vem crescendo assustadoramente, né, em todos esses sentidos. Então, nós defendemos sim. Inclusive, eu tenho um outro projeto de lei que fala sobre aumento da pena para quem destrói ou para quem inutiliza equipamentos de vigilância, né, de segurança. Equipamentos são instalados nas cidades, que fazem o controle de quem entra, de quem sai da cidade, que faz a monitoramento de imagens, né, e que são, né, depedrados, quebrados de forma proposital, né, para que essas cenas, essas imagens não sejam geradas em locais que eles pretendem cometer crimes. E a pena é praticamente inexistente atualmente, né? Você quebrar um mecanismo de segurança, praticamente pela legislação atual, você não... Crime de dano, né? Crime de dano não dá nem cadeia, não dá nada. Então nós estamos majorando essa pena para que quando é feito de forma diferente de você, num acidente, quebrar uma câmera de segurança. Você não teve a intenção, né, de quebrar, mas se você faz isso de modo proposital para permitir ou proibir que essas imagens sejam geradas, isso sim dá-nos entender que é para cometer algum crime nessa região. Então nós estamos também pedindo aumento de pena que vai
de confronto, de encontro, né, a essa proposta de lei também de aumento de pena de quem faz recepção. Deputado, nosso programa chegou ao final. Rapidamente, só para as considerações finais, falar um pouquinho sobre a tramitação. O projeto já foi aprovado em alguma comissão? Está iniciando ainda a tramitação? Está iniciando a tramitação ainda, né? Nós estamos aguardando o presidente fazer a destinação para as comissões. Nós já conversamos com alguns deputados pedindo para que eles façam a relatoria, deputados que são ligados, né, ao setor de transporte, ao setor, né, de transporte rodoviário principalmente, né, para que eles possam, que eles entendam e que eles sentem mais na pele as necessidades desse projeto. Então nós estamos esperando, né, essa tramitação e vamos acompanhar a evolução desse projeto aqui na Câmara. Muito obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso, sobre o aumento da proteção dos caminhões brasileiros contra furtos. Para você que nos assistiu pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos acompanhou pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Obrigado também pela companhia e até a próxima.